até onde eu vou, até onde eu faço e onde Deus entra. E essa é uma linha que, para mim, me levou muito tempo para que eu entendesse, e eu cheguei nessa conclusão que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Como você sabe, eu estou num processo de reaproximação de Deus, mas não uma reaproximação como talvez você pense se você está assistindo esse primeiro vídeo dessa playlist. Eu busco estar com Deus permanentemente ao longo do meu dia a dia, né? Porque geralmente a gente tem horários, né? Horário de orar, horário de igreja, momentos com Deus, né? E eu busco estar permanentemente com Deus, né? Não mais esquecer Ele quando eu for cortar a grama do quintal, não mais esquecer Ele quando eu precisar resolver um problema na cozinha, um problema de encanamento, né? Não mais esquecer Ele em qualquer momento e permanecer em Deus. Esse é o meu objetivo aqui nessa playlist que eu tenho compartilhado com você. Se você ainda não assistiu os vídeos iniciais, recomendo que assista, mas nesse processo, né, nessa tentativa de permanecer em Deus, uma das questões que mais me tomou tempo foi a questão de onde está essa linha, né? Porque, naturalmente, quando você busca estar com Deus o tempo todo, que estar com Deus, permanecer em Deus, é também confiar em Deus. Permanecer em Deus o tempo todo é confiar em Deus o tempo todo. Então, onde está a linha? O que eu quero que você perceba é que tem uma linha aí, não sei se você já percebeu, existe uma linha aí. O que é confiar em Deus? Primeiro, é importante eu fazer uma diferença aqui que talvez você tenha ouvido por aí, né? Eu não acho que confiar em Deus é confiar que Ele vai fazer o que você quer, né? Vamos separar isso aqui, algumas igrejas passam dessa forma. O que é confiar em Deus? É confiar nele mesmo, né? Confiar que Ele sabe o que é certo. Então, independentemente dele fazer o que você quer ou não, não é confiar em Deus, não é confiar que Ele vai fazer o que você quer, é confiar nele, ponto, né? Então, uma vez que a gente confia nele, uma vez que a gente quer confiar nele, né? Que a gente está buscando isso de maneira permanente, como a gente quer permanecer nele, a gente quer permanecer confiando nele, né? Porque isso é permanecer em Deus, confiar nele o tempo todo. Não só consciente dele, mas consciente da justiça dele, consciente da grandeza dele, consciente de que ele é confiável. Então, uma vez que a gente busca isso, né, essa confiança em Deus permanentemente, a gente percebe que existe uma linha. Até onde eu vou, até onde eu faço e onde Deus entra, né? Porque, por exemplo, né, você pode... Vou dar um exemplo clássico do trabalho, né? Eu, na minha posição de pai, né, pai que trabalha e sustenta a família. Você encaixa no seu contexto, tá bom? Mas eu e alguns homens provavelmente estão nesse contexto. Estamos nesse contexto. A gente precisa trabalhar para sustentar a família, certo? E quanto mais a gente trabalha, teoricamente, maior a remuneração. Então a gente pode viver para isso, para essa remuneração, de forma que não necessariamente a gente está ambicioso, não necessariamente a gente pensa a gente quer muito dinheiro, né? Não necessariamente isso é negativo nesse ponto, né? É só vício em dinheiro, é sempre só você querendo ter muito, mas às vezes até com o propósito de ter uma reserva para a família, né? De mudar a vida financeira, de deixar de morar num lugar perigoso. E para isso você precisa dedicar muito tempo ao trabalho de maneira que às vezes você acaba negligenciando a família. E onde está a linha aí, né? Porque nesse momento entra a confiança em Deus. Até onde, né, você deve fazer e até onde você diz, não, aqui é até aqui que eu vou, e aqui é Deus quem faz. Porque você pode ficar 24 horas trabalhando, 24 horas, exagero, né? Você precisa dormir, mas você pode passar o tempo todo trabalhando, o tempo todo que você tem acordado trabalhando, e não ver nem sua família. Chegar em casa, todo mundo já está dormindo, e dormir no dia seguinte, sair antes deles acordarem, e com isso você vai garantir uma segurança financeira, né? Teoricamente você vai garantir essa segurança financeira para sua família. Mas você pode também, né, trabalhar só, sei lá, 8 horas, né? Que é o que geralmente o pessoal trabalha. 8 horas por dia, e o resto tentar chegar em casa mais cedo para poder curtir um pouco com a sua família e ficar um pouco com ela. E confiar que Deus vai fazer, né, o melhor acontecer financeiramente para que vocês consigam sair desse local que você mora, né, esse lugar perigoso que você mora, ou mudar de casa, que a casa está perigosa. Em vários contextos aqui. Estou dando exemplo, né, da casa, do pai de família, porque é o que se encaixa em mim. Mas uma mulher também pode ter um contexto assim, né? Até onde ela deve se esforçar para manter toda a casa em ordem com os filhos e não que ela não deva se esforçar, né, mas até onde ela deve abrir mão de educar os filhos, por exemplo, né, que requer tempo de educar no sentido escolar, né? Por exemplo, ela abre mão do tempo escolar com os filhos, abre mão de brincar com os filhos, de se aproximar deles, né, emocionalmente, e para deixar toda a casa brilhando e perfeita para a família. Então, até onde a gente vai e onde Deus começa? E essa é uma linha que, para mim, me levou muito tempo para que eu entendesse. O que eu entendo agora, claro, né, eu não sou nenhum mestre aqui, mas, né, demorou tempo para eu sair de onde eu estava. E eu cheguei nessa conclusão que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Não existe uma linha. Não é que você vai trabalhar, né, infinitamente. Não é que você não vai se esforçar o seu máximo também. Mas o que mais importa, e aí isso fica claro quando você lê a Bíblia, quando eu disser aqui, provavelmente você vai perceber, mas o que importa mesmo é onde está o seu coração. No que você está apoiado enquanto você está se esforçando para dar o melhor para sua família. Eu não estou dizendo aqui que você pode só trabalhar e não dedicar tempo nenhum à sua família, mas com o seu coração correto, né? O que eu estou dizendo é que, provavelmente, se você está fazendo isso, provavelmente, se você está dedicando a maior parte do tempo ao seu trabalho, negligenciando sua família, não está passando tempo com ela, não está com tempo para ler a Bíblia, se você está muito voltado para o trabalho, provavelmente, você está tentando
fazer isso apoiado em você, nesse seu esforço que você está fazendo. Você acha que é o seu esforço, esse movimento seu de passar a maior parte do tempo, de dedicar muito esforço, quanto mais esforço, mais dinheiro, quanto mais esforço, mais resultado. Talvez você esteja voltado muito para o que você faz, esquecendo que é Deus quem define o resultado do que você faz. Esquecendo de que, sim, Deus é o Deus do impossível. Então, mesmo que você trabalhasse 2 horas por dia, talvez Deus fizesse acontecer uma grande mudança financeira na sua vida, por exemplo, de maneira que você conseguisse sair de onde você está e para um patamar melhor, né, financeiramente. E aqui eu estou dando um exemplo, né, novamente do pai de família, mas isso se encaixa em qualquer contexto, né? Onde entra o seu esforço? Se você está tentando estudar para uma prova, até quanto você deve estudar, né? E quanto você deve deixar que Deus haja. Não existe essa linha. Existe onde está o seu apoio enquanto você faz. E eu acredito mesmo que se o seu apoio estiver correto, você não vai passar mais tempo do que deve no que você faz, né? Seja no trabalho, seja na limpeza da casa, seja no estudo, seja em qualquer área da sua vida. Se você estiver apoiado em Deus, você vai perceber quando chegar o momento de parar, quando chegar o momento de dedicar um tempo para sua família, quando chegar um tempo de dedicar um tempo para educar seus filhos, né? Onde está o seu apoio? Se você está se apoiando em você, né, e esperando que o seu esforço, os seus músculos resolvam o problema, você vai ficar freneticamente investido em resolver o problema por você mesmo, sem perceber que sem Deus você pode passar 1000 horas por dia trabalhando que você não vai resolver, você não vai alcançar o seu objetivo. Estou dizendo que Deus não vai permitir, é claro que Deus permite. O cara que trabalha muito e não dedica tempo à família ou à Bíblia, às vezes ele permite pela glória dele, porque ele vê o contexto como todo, né? A visão de Deus é maior e ele entende que lá na frente ele vai ser glorificado dessa forma. Então vai acontecer. Só que não é por isso, não é porque você trabalhou muito, entende? Não é pelo seu esforço que o seu resultado chega. É pela vontade de Deus. Então é quando Deus quer que acontece. Você trabalhando, né, se esforçando para resolver o seu problema, para chegar no seu resultado, 1 hora por dia ou 8 horas por dia. E aí também, né, não é que você não vai fazer nada, né, novamente, porque Deus olha isso, né, Deus vai olhar para o seu esforço também, porque é Deus quem define tudo o que acontece, não se ele te vê, né, não se esforçando para alcançar uma coisa, é claro que ele justo como ele tende a não te entregar esse resultado. Então você deve sim, né, trabalhar, deve sim se esforçar para alcançar os seus resultados, mas a chave aqui, a linha da qual eu estou falando desde o início do vídeo, é o seu coração. A linha é o seu suporte, onde o seu suporte está. Se você está apoiado no seu trabalho, é o seu trabalho que vai mudar a sua vida financeiramente, é o seu chefe que vai mudar a sua vida financeiramente, uma prova de concurso que vai mudar, que vai te fazer feliz, né? Seja lá qual for o seu objetivo, viver, né, uma relação com Deus de confiança correta, vai exigir que você se apoie nele. E essa é a linha. A linha é o apoio em Deus, né? Se você deixar de se apoiar em Deus, é aí que você está ultrapassando a linha, né? Você está saindo de Deus, começando a se apoiar em outra coisa. Seja um apoio, né, no dinheiro, seja o apoio no chefe, numa empresa, seja em você mesmo, né, que é o que acontece na maior parte das vezes. Então o mais importante, né, é que você faça assim, na direção dos seus objetivos. Se o seu objetivo é alcançar X, você faz o que é necessário para alcançar X, mas tendo consciência, a presença de Deus. É aqui que entra também a importância de você estar permanentemente em Deus, né, de você levar a sua fé em Deus constantemente durante todo o dia, porque se você se ausenta de Deus em momentos, esses são os espaços para que você se apoie em você, e você em outras coisas, né, no dinheiro, na empresa, etc. Então é importante que você permaneça em Deus. Então a chave é você correr atrás dos seus objetivos, mas sabendo que é Deus quem vai te dar, que é Deus que vai fazer acontecer. Essa é a linha. Não existe uma linha de trabalhar mais ou menos. Às vezes na vida vai ser necessário que você trabalhe mais. Às vezes na vida você não vai conseguir, você vai precisar trabalhar menos. Mas o que importa mesmo é onde está o seu coração, né? No que o seu coração está apoiado. Você está contando, né, com Deus fazer com que o seu resultado venha, ou você está contando com que o seu esforço faça o seu resultado vir. Essa é a linha da confiança em Deus.